procuramos ele nos atendeu lá na sede da OAB, lá na presidência, e quando questionei a ele sobre o fato e por que ele tinha aceitado o patrocínio dessa cliente. Então ele me disse que estaria advogando pela liberdade dela e não contra mim. Eu falei que era um argumento que não era pertinente, que ele era um homem público, ele era um representante da categoria e ele tinha que, como representante da categoria, estar defendendo a nossa sociedade de advogados, ou pelo menos dando um apoio à nossa sociedade de advogados, que estava sendo vítima de uma ação criminosa. Aí ele me questionou se eu queria que ele renunciasse ao mandato, e eu falei para ele que como advogado não, mas como presidente da OAB era o mínimo que ele poderia fazer, era renunciar ao mandato, já que ele é o representante de uma categoria. Ele não está à frente da OAB, pelo menos as pessoas que votaram nele, ou que o colocaram no cargo de presidente da OAB, esperavam que ele estivesse ali como representante de uma categoria, e não como representante dos seus próprios interesses. Então, como presidente da OAB, se ele não é capaz de uma situação dessa tão clara, em que está em risco a atuação profissional de um advogado, de uma sociedade de advogados, está sendo vítima de uma ação criminosa, ele não é capaz de estar do lado de um advogado, da sociedade de advogados, então quem ele está defendendo lá no OAB? Aí ele me disse que me pediu um mês para renunciar ao mandato. Só que até o momento já se passaram mais de um ano e ele continua como advogado no processo. Ele que é o advogado no processo. Então isso é uma coisa muito grave, porque ele é representante do OAB, ele representa toda uma categoria profissional que está sendo está completamente órfão. Não tem assistência da OAB, nós estamos completamente desamparados. Ou seja, estamos movendo ali o processo por nosso próprio esforço, ao contrário, tendo contra nós o advogado que é o presidente da OAB.